Salve, salve! Eu sou Glória Groove e sejam muito bem-vindos à minha capa da Billboard Brasil. Eu, você e uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha depois de umas brincadeiras. Sabe o que tá faltando pra ficar bem? É louco falar sobre isso, porque o aplauso tá presente na minha vida já faz tanto tempo. Eu vivo dizendo e relembrando o quanto a arte entrou na minha vida antes mesmo da minha personalidade se formar completamente, antes mesmo de eu saber o que eu queria fazer com a minha própria arte. Então o aplauso, ele vem primeiro de um lugar de brincadeira, né? Primeiro do lugar de fazer o show para a família, fazer o show para os amigos, receber o aplauso e entender que nisso existe admiração, que nisso existe um momento de glória, com o perdão do trocadilho. E acho que o aplauso, para mim, hoje, ele vem como parte do todo, mas principalmente como a resposta, a grande resposta de todas as perguntas que eu vivo jogando pro universo, com a minha vida, com a minha arte, com o meu estilo. E o aplauso, ele se mostra hoje para mim como um indicador de que vale a pena continuar fazendo a diferença. Cama amanheceu vazia, a noite foi escura e fria, a playlist que a gente... Ouvir a minha própria voz, para mim, tem muitas nuances diferentes, assim. Tem situações e músicas que eu simplesmente não consigo ouvir de jeito nenhum. Tipo, sabe aquela sensação de ter aversão a ouvir a sua voz no áudio que você manda ao seu amigo? Pra mim, algumas músicas funcionam assim, e por motivos diferentes. Ou porque eu analiso de uma forma muito assim a voz que eu tinha naquela época, penso, eu tô cantando muito melhor hoje, ou por conta do conteúdo, por causa da letra, do jeito que eu escrevia. Fazer música desde muito jovem, que é o que eu faço, é você ter um diário seu da sua vida escancarado para todo mundo ver a sua evolução, isso é amadurecimento. Mas hoje, ouvir a minha própria voz, os meus novos processos, meus novos processos criativos, também promove cura. Eu percebo que quando eu consigo fazer um trabalho que representa muito a minha alma naquele momento, quando eu consigo tirar uma foto muito fiel do que está se passando na minha cabeça, no meu coração, minha voz entra no meu ouvido como uma cura mesmo. Parece que eu saio de dentro da cabine e quando a gente dá play dentro do estúdio, eu tô ouvindo a minha voz e me curando através daquilo. É como se o ato de ouvir a minha voz em algo novo, em algo que me agrada, fosse também essa confirmação. Eu tenho essa sensação, assim. E eu lembro muito da minha mãe também, quando eu ouço a minha voz, porque minha mãe é cantora e eu ouço várias nuances da voz da minha mãe na minha voz cantando. Eu tenho escutado muito mais a minha voz de dentro. Eu acho que é natural, dentro de um processo artístico, da descoberta de uma expressão artística tão poderosa, tão potente como o drag, tão cedo, sendo uma coisa que eu criei e imaginei primeiro aos 19 anos, e hoje aos 30, olhando para trás, como que isso impactou na vida, o que eu criei da Glória e o que agora a Glória criou em mim. Eu posso dizer que a minha voz tem ficado cada vez mais alta, a voz da minha autopercepção. E dar mais atenção, dar mais espaço para as minhas experiências, entender mais as minhas questões, tem sido muito libertador, muito mesmo. É algo relativamente novo para mim, o processo de autoconhecimento nesse lugar mais aprofundado. E eu descobri que é uma coisa que eu amo muito, talvez uma das coisas que eu mais gosto, porque mantém a minha cabeça criativa viva, interessada e em constante transformação. Eu acho que eu passei por momentos onde eu me perguntava, será que um dia eu vou criar alguma coisa de novo? Acho que é comum para artistas, principalmente artistas como eu, que escrevem as próprias músicas, de se sentirem assim, sentir o peso da responsabilidade de que na sua caneta vive as suas próprias possibilidades de futuro. Então, é louco como essas coisas estão realmente relacionadas e elas vão crescendo juntas, né? Exatamente esse paralelo que eu adorei, inclusive. A voz de dentro, uma vez que a gente começa a ouvir ela muito mais e dar mais vazão para o que está acontecendo aqui, confiar nessa cabeça artista, nesse instinto louco que vem de algum lugar, a voz na vida parece que ela começa a sair com mais clareza, com mais objetividade. Eu acho que há muito tempo eu vinha procurando uma solução que me mostrasse que eu sou o meu melhor amigo, que eu consigo fazer algo por mim.
E quando a terapia entra na minha vida, no meio do ano passado, eu estava num momento onde eu já tinha passado por muitos altos e baixos, muitos picos e vales, como eu costumo dizer. E eu sentia como se eu estivesse sobrepondo traumas e questões ainda do pequeno Daniel, da pequena criança, com esses novos traumas e questões que vêm nessa nova ótica de ser visto por todo mundo e a sua evolução ser analisada por todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que foi ficando cada vez mais difícil de encontrar a minha própria percepção de mim dentro das vozes que iam se criando na minha cabeça. Acho que eu venho de um lugar de querer muito agradar as pessoas, de buscar uma validação sobrenatural. E é incrível como o processo de autoconhecimento está me fazendo virar meu próprio melhor amigo nesse sentido de eu tenho que gostar primeiro, eu tenho que me interessar primeiro, eu preciso me deleitar com o que está acontecendo. É muito positivo, mas ao mesmo tempo é muito desafiador e tem que ter muita coragem, muita disposição para se olhar no espelho, né? Que loucura, eu que passo boa parte do meu tempo me olhando dentro de um espelho, tive que achar outros jeitos de fazer a mesma coisa, né? É pegar no espelho, mas de uma maneira completamente revolucionária. Por isso que eu não posso reforçar isso o suficiente. O quanto é importante para jovens artistas que estão se descobrindo, que pretendem ter uma vida dentro da indústria do entretenimento, como é importante a gente se conhecer cada vez mais e mais para poder lidar com as inúmeras questões que vão aparecer no meio do caminho. E eu sinto que só agora, aos 30 anos, que eu tô conseguindo atingir a sensação de que eu estou dirigindo a minha própria vida, de que eu estou no controle. Acho que é disso que eu tô em busca mais do que tudo. Eu acredito que eu tô fechando a parte de escavar. Acredito que eu tô ali, né? Não faz tanto tempo assim, vamos dizer, desde um pouquinho depois ali do DVD, isso. Então acho que eu tô ainda vivendo esse momento, fora que alinhado com a terapia, eu também tenho investido o meu tempo na minha própria recuperação criativa, então escrevendo, anotando os meus pensamentos todos os dias, descobrindo que existe uma voz interna que eu não falo nem pro meu marido, nem pra minha terapeuta e nem para as pessoas que estão à minha volta, uma voz que só eu posso confessar para mim mesmo. E é o que tem realmente feito a minha criatividade se movimentar, se manter em constante evolução. Porque é muito revelador olhar para os nossos próprios pensamentos. Principalmente essa coisa de escrever de próprio punho me pegou muito, assim, porque a gente está digitando tudo há tanto tempo já, dentro da nossa realidade e do tempo que a gente vive. E voltar a olhar a minha letra quase que fez eu me reconectar com o Daniel, fez eu voltar para a escola, em diversos sentidos, olhar a estética da minha letra no papel, assim. Tem um ar tão confessional para mim estar escrevendo. E tem acontecido coisas loucas, assim. Quando eu termino de escrever, quando eu olho, eu acabei montando uma cena ou montando um verso inteiro. É engraçado o que pode acontecer uma vez que você começa a dar mais ouvido para esse criador interno. E a bonequinha tá cheia de graça, ela não brinca, ela pirraça. Você sabe que em 2024 eu passei muito tempo em cima do palco. Eu costumo dizer que foi o meu ano de palco, porque eu pulei de um processo criativo de show para outro, assim, quase que ininterruptamente. Teve Serenata, e depois Serenata montei a turnê Europa, depois da turnê Europa voltei pra cá, montei o Rock in Rio, apresentei o Rock in Rio, aí depois montei o show de Serenata que ia pra estrada. Quando eu vi, acabou o ano e eu mal viajei, descansei, mal fui pro estúdio criar. E esse ano eu falei, não, no meu ano, que eu estou fazendo 30 anos, eu não vou repetir esse erro. Então eu tenho me dado mais tempo e buscado mais o mundo, buscado mais a vida, porque eu não quero chegar lá na frente e perceber que quando eu tinha o tempo, não tinha o dinheiro, mas quando eu tinha o dinheiro, eu não tinha o tempo. Eu percebi que eu preciso começar a viver as coisas legais que o mundo tem pra mim agora. É isso que vai garantir que o meu artista fica vivo, seguro, porque o nosso artista, eu acredito muito que é uma criança interior que precisa se sentir segura pra sair, pra brincar. Então eu tenho me levado mais pra brincar e muito mais pra estudar também. Eu acho que estar fora, viver fora do país, é um dos grandes sonhos, uma das grandes realizações do pequeno Daniel também. Então buscar esse conhecimento nesses outros lugares e ter experiências diferentes, até mesmo umas coisas mais banais que eu
não vivo mais da mesma forma no Brasil hoje, tipo. Quando eu tô fora, eu gosto de fazer as coisas mais simples. Andar de chinelo, de fone na rua, ir na farmácia, ir no mercado, ficar 1 hora comprando as coisas na maior calma do mundo, enfim. Tem sido engrandecedor para esses dois lados, né? Acho que uma vez que o Daniel consegue sentir que está crescendo, que está amadurecendo de algum jeito e ganhando novos horizontes, automaticamente Glória Groove acaba aparentando algo que está em outro momento, que está vivendo algo diferente. Porque, enfim, dentre muitas coisas, Glória Groove é a representação artística de tudo que é muito real dentro do meu coração de ser humano, né? Do coração de quem sonhou com tudo isso. Então, eu relaciono essa minha vontade de estar viajando muito e estar muito dentro do estúdio também, em 2025, a esses insights que eu tive no final do ano passado, de falar, poxa, eu deveria ter aproveitado mais e me dado mais espaço para respirar, talvez agora eu tivesse mais histórias para contar. E eu, como uma pessoa que escreve e que quer priorizar o processo criativo, eu descobri que eu preciso viver. Eu não posso deixar meu CPF de lado nem um pouco. Eu preciso investir o tanto que eu invisto meu tempo e a minha força e a minha energia no trabalho. Eu, como pessoa capricorniana que viveu fascinada e muito conectada com o trabalho durante muito tempo, acho que agora é hora de encontrar esse equilíbrio, porque eu entendi que existe a recompensa de se sentir mais preenchido e conseguir criar ainda melhor. E tomara que eu consiga viver mais experiências fora. E eu quero estar em qualquer lugar onde eu sinta que eu posso continuar crescendo. Essa é a verdade. Eu adoro falar outras línguas. Eu amo muito, assim, tipo, falo inglês desde muito cedo, porque minha mãe me incentivou muito. Tenho certeza que uma das minhas potenciais vidas, uma das minhas realidades paralelas seria ser professor de inglês em algum sentido. E eu tenho muita vontade de sentir a mesma coisa com o espanhol, porque são nossos vizinhos que estão perto, então estive aprimorando muito mais o meu espanhol, estive gastando muito mais o meu inglês e descobrindo o vocabulário que eu tenho, que eu nem imaginava. E, ao mesmo tempo, voltando a me reconectar com os outros 1000 estilos de composição e de produção musical que eu sempre gostei. Então, acho que o estudo ele tá dentro desse lugar artístico e artesanal da música, por assim dizer, mas também tá num lugar muito de realmente estudar a mim mesmo, meio que me aprofundar, continuar me aprofundando nas minhas próprias questões para entender qual é o material humano que eu tenho para trabalhar. Esse é o tanto que eu acho que eu não tava olhando para mim. Talvez eu tava recheado de coisas legais, mas eu não tava parando para olhar a imagem e tomar nota do que eu tava vendo. Então, o estudo ele é para fora, mas ele também é para dentro. Tem uma coisa que eu entendi nesse meio tempo, é esse conceito de estilo base, né? A gente ouve falar sobre isso, principalmente sendo um artista pop, porque pop não é um estilo musical, é o movimento que acontece com a imagem versus o estilo musical que estamos cantando. Mas tem uma coisa que eu entendi nesse meio tempo, é que o meu estilo base é o R&B mesmo. Eu entendi isso porque se você olhar a minha trajetória desde o começo, acaba que é caracterizado por isso. O jeito que a minha voz se coloca, o jeito que eu aprendi a cantar, as pessoas com quem eu aprendi a cantar, o jeito que eu gosto de fazer melismas, o jeito que eu gosto de impostar a voz. Eu entendi que eu consigo fazer muitas coisas, mas que realmente começa ali em tudo que eu aprendi a gostar junto com a minha mãe, esse lugar vocal do R&B e do gospel. Então, serviu pra eu entender que é ali que vive o meu coração mesmo, sabe? Eu já me senti refém. Eu acho que é normal que a gente acabe se sentindo enclausurado numa linda jaula que a gente mesmo criou, né? E é louco como, pra mim, esse processo foi se mostrando muito lentamente. Porque gostar do que você faz e ser muito apaixonado pelo que você tá fazendo e vivendo, vai criando essa falsa ilusão de que tá sempre tudo bem e sempre tudo vai ficar bem. Mas eu acho que o momento em que eu comecei a perceber que existia algo que fazia eu me sentir limitado ou limitando a minha própria impressão, a minha própria leitura, ou quando eu comecei a perceber que eu tava me lendo através dos olhos do outro, é aí que entra a minha preocupação e é aí que eu falei, opa, tá aqui mais uma jaula que eu preciso quebrar. Quando a gente acha que terminou de se libertar e de se assumir e de se descobrir, tem ainda mais um pedaço de estrada pra se descobrir. Quando a Glória sobe ao palco, o Daniel é a cabeça que tá ali atrás, analisando a situação toda, quase que vendo de fora e ao mesmo tempo dirigindo esse carrão.
E quando o Daniel vai pra casa, a Glória Groove é o botão que ele não consegue desligar. É o botão que fica ligado quando ele tá consumindo algo numa série, vê uma roupa, vê um cabelo, vê uma cena. É o botão que ele não consegue desligar quando tá lendo um livro, lê uma frase que pega muito e fala: quero escrever isso um dia numa música. Parece que Glória Groove se tornou realmente a representação artística de todos os anseios e felicidades, coisas boas e ruins. É esse botão que eu não consigo desligar em nenhum momento. Essa dualidade já passou por muitas fases. Eu acho que é natural do fato de que eu descobri a expressão artística drag muito cedo. E fiquei experimentando com ela na minha própria vida, em cima do palco, e mesclando as coisas. Acredito que eu já vivi o meu corpo muito mais como apenas uma plataforma para viver a Glória Groove. E que com o passar do tempo eu fui querendo de novo me sentir mais eu, querendo ver meu cabelo crescer de novo, querendo ver minha sobrancelha crescer de novo. Sabe assim, comecei a meio que sentir falta das coisas que me definiam e que me faziam ser eu mesmo, porque foi tão avassalador entender que o mundo respondeu à minha brincadeira, à minha provocação, que por tanto tempo eu só queria viver isso, assim. Houveram anos em que eu mal estive com a minha família, mal, sabe, assim, fiz outras coisas que não estar completamente focado nesse trabalho. E de certa forma foram os anos e os momentos que me trouxeram até aqui. Então eu sou grato e vivo dizendo que eu sou muito fã de quem eu era com 19, 20 anos, assim, tipo, que ímpeto é esse? Que coragem é essa? São esses insights de muita coragem, de muita determinação, que eu mesmo hoje olho 10 anos atrás e falo: caramba, bicha, o que é isso? É muito louco, assim, você ter essa admiração tremenda por quem eu fui e por quem eu ainda posso vir a ser, sabe? Lady Leste vai estar pra sempre no coração, porque o que esse álbum representou pra mim, na realidade, né, apesar e além de tudo que ele representou pras pessoas e no mundo externo, foi que eu tava finalmente conseguindo colocar uma identidade extremamente da minha vida dentro da minha drag. Quando eu consigo construir esse conceito Lady Leste, que conta o lado Lady, tudo que eu posso ser, o lado Leste, tudo que eu sempre serei e não vou mudar nunca, porque nada vai mudar o fato de que eu sou da Vila Formosa, sou da Zona Leste. Aquilo marca muito a minha história e esse meu processo ali aos 26, 27 anos, a vontade de sair pra rua, porque foi uma era pós-pandêmica, então era toda aquela energia contraída de um tempão em casa querendo viver pra fora. Tinha muito disso. E Lady Leste sempre vai ser o momento em que eu falei: eu quero viver. Acho que todo mundo pode se identificar com essa sensação de sobreviver à pandemia e falar: agora eu quero viver tudo que eu tiver direito. E isso pra mim foi Lady Leste, foi quando eu me uni com esses profissionais, foi quando a gente colocou a cabeça pra funcionar, quando eu juntei todas as músicas mais incríveis que eu tinha feito nesse período enorme e consegui fazer tudo isso ter sentido com esse vulgo, com esse AKA, com esse codinome. Eu vivia também tendo essa brisa de que o álbum que traz o codinome, ele é sensacional, né? É o Sasha Fierce, é a Gaga quando tá de Joe Calderone, enfim, é a Nicki quando fala I am Roman Zelensky. Eu falava, cara, quando chega o alter ego é diferente, porque o meu alter ego tem um alter ego, né? São muitos desdobramentos, muitas camadas. E Lady Leste fica pra sempre na vida, fica pra sempre na memória, fica pra sempre na pele, porque tá aqui embaixo da minha bunda. E acho que eu nunca vou esquecer a sensação de ter 27 anos, né? Como eu vinha de uma vida estudando esse fenômeno dos 27, a idade do rockstar, eu acho que eu cheguei ali no ponto. Foi um ano que eu trabalhei muito, mas que eu me diverti demais também. Eu vivi cada centavo, cada segundo e cada gota de suor da era Lady Leste com tudo que eu tinha dentro de mim. Nossa, crescer a luz do público é uma loucura. É uma maluquice, mas é uma maluquice que é impossível de fazer diferente. Olhar pra câmera, segurar o microfone, pra mim são coisas tão vitais e fundamentais e que fazem parte da minha vida como segurar o garfo pra comer e andar na rua com um pé na frente do outro, sabe? Eu não lembro mais qual foi a primeira vez que eu segurei um microfone e olhei pra uma câmera. Eu não lembro mais. Quando eu volto nesses lugares, tipo o SBT, tipo a Band, esses lugares onde eu vou desde
muito pequenininho mesmo, assim, com 7 anos eu saía da escola e ia pro SBT. Com 10 eu saía da escola e ia pra Band. Quando eu chego nesses lugares de novo, eu olho e falo, meu Deus, eu venho aqui há uns 22 anos, não acredito que é isso mesmo. Aí eu chego nos lugares e falo, nossa, como é pequeno aqui parecia tão grande. Mas é porque eu era muito pequenininho. E hoje eu analiso isso da seguinte forma. É preciso um nível de honestidade e de aceitação da sua vulnerabilidade muito tremenda para você poder se ver nesse lugar confortável, você poder hackear o seu cérebro para ele entender que é seguro viver assim e criar assim. Principalmente sendo um artista como eu, que representa tantas coisas, que são lutas que estão acontecendo há muitos e muitos anos. O fator ser uma gay afeminada e como ser uma drag queen libertou a minha cabeça e o meu criativo nesse sentido, e o fato de que eu trago o mundo para essa brincadeira de eu sou uma diva e vocês acreditam, e como eu percebo que todo mundo entra na brincadeira mesmo, e sei lá, tudo que eu vivo hoje me mostra o poder da imaginação, porque eu sonhei com tudo isso como uma criança. Eu digo criança, né? Tudo bem, não era mais criança, mas um coração de criança tremendo sonhou com tudo isso, sem imaginar e sem medir esforços e sem pensar muito bem em tudo que ia estar no meio do caminho. Mas, dentre muitas coisas, Glória Groove também é o que eu escolhi fazer com a minha arte, porque a minha voz já contribuía para o mundo muito antes de eu aceitar a minha sexualidade, me assumir para minha mãe, entender o que era o meu gosto musical, o meu gosto na moda. Eu já estava aí cantando e trabalhando e, enfim, colaborando há tanto tempo. Então também sempre teve esse tom de agora eu digo, agora eu escolho, agora eu decido. Como eu já ganhava o meu próprio dinheiro com dublagem, sendo back vocal, cantando em banda de baile, enfim. Em determinado momento eu tive uns 4, 5 empregos de uma vez só. Faz um tempo eu quero te encontrar. Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu... Eu lembro que eu nem contava pra ninguém quando eu ia fazer meus investimentos e comprar as minhas coisas. Eu simplesmente pegava o meu dinheiro de dublagem e de estar cantando e ia direto fazer o meu acervo de Glória Groove. Então, o dia de contar pra minha mãe, né, que pra muitas drags é um dos dias mais importantes. Eu simplesmente cheguei informando, olha, eu tô fazendo isso, é isso que eu gosto de fazer, eu acredito muito nisso. Foi louco, porque como eu fazia teatro na mesma época, e eu tinha vivido várias experiências com os amigos do teatro, me montando de personagem, de não sei o quê, de princesa, de heroína, nanana. Em determinado momento eu virei o amigo que levou a brincadeira a sério demais. Tipo, amiga, já passou, a gente já tava só brincando. E eu entrei na onda, tipo, não, eu acho que eu achei algo interessante aqui. Eu acho que eu consigo fazer algo maior com o meu talento usando essa ferramenta. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, hoje meus amigos não acreditam muito no que eu tô querendo fazer. Aí eu falei pra ela, mas eles vão ver, você vai ver só, eu vou fazer algo, vai ser diferente. E minha mãe, ela que conta isso, eu não lembro que eu falei isso, mas ela fala que eu falei assim, Daniel é só mais um na multidão, olha isso. Mas eu vou fazer algo que vai se destacar e que vai ter espaço. Que loucura, né? Eu tinha já uma determinação muito grande de que era isso que ia dar certo. A mesma coisa quando eu conheci o Pedro Luiz, que tá comigo há 10 anos. Imagina, a gente fez 10 anos de relacionamento. E quando eu conheci o Pedro Luiz, eu tinha começado a me montar fazia meses. E eu não esqueço de chegar pra ele no primeiro encontro e falar, olha, eu tô fazendo isso, eu faço drag, não tô nem aí se você gosta ou não. Porque o que eu ouvia das amigas drags na época era tipo assim, ninguém quer namorar, né? Os bobs quando descobrem que eu sou drag fogem. Ou tipo assim, eu tava ficando com um menino, ele descobriu que eu sou drag e terminou comigo. Então eu tinha todo esse lugar meio, meu Deus, né? O afeto vai me ser negado. E aí eu conversava com as drags das antigas, tipo a Ícaro Kadoshi, que é mãe pra mim, ela falava, filha, na época que eu comecei a me montar, fazer drag era um suicídio social. Seus amigos não queriam ser vistos com você, os homens não queriam te namorar. E eu já sentia uma injustiça tão grande nisso, porque eu pensava, mas as drag queens se esforçam tanto, são super estrelas como qualquer outra pessoa. E percebia o movimento que já tava rolando lá fora. Imagina, essa época era a 6ª temporada de RuPaul's Drag Race. Quando eu vi a Dor Delano sendo uma drag jovem cantora, eu falei, meu Deus, é possível ser eu, é possível fazer isso acontecer. Então, a Glória me ajudou muito, ser drag queen me ajudou muito também a lidar com o fator estar crescendo na frente das pessoas, porque de repente eu podia parodiar a vida, caricaturar a vida, brincar com as possibilidades, entrar na minha cabeça e, como a própria RuPaul fala, me tornar a imagem da minha própria imaginação, que é uma coisa muito poderosa. E com isso eu me libertei, acredito que a liberdade começou ali, inclusive a caneta começa nesse momento. Eu não tenho lembranças de
querer escrever frases e querer escrever rima antes de ser drag. Parece que quando eu me olhei no espelho, eu me entendi como uma estrela pela primeira vez, né? Eu não preciso ser o cantor segunda voz, eu não preciso ser o ator que substitui o fulano, né? Acho que isso foi uma crise pra mim durante um tempo. Já enquanto artista, eu sentia muita falta de protagonismo, de sentir que eu estava protagonizando a minha vida. E vou dizer que não é essa a minha busca hoje ainda, querendo aos 30 anos sentir que eu estou no controle. Então, percebo que é uma busca por liberdade incessante, que ela vai se renovando e se ressignificando. E agora quer falar na minha cara, que deu saudade, quer voltar do nada. Eu acho que os erros com os quais eu mais aprendi até hoje, vou listar como número 1 aqui, foi através da minha dificuldade de falar não, que eu aprendi que o sim era um sim pra mim. Então acho que esse foi o primeiro lugar onde eu comecei a reparar que, caramba, foi por isso que eu me senti daquela forma, ou poxa, foi por isso que eu não consegui me expressar desse jeito, porque eu tinha muito medo de desapontar, tal. Então eu listo primeiro isso, a importância do não, porque eu acabo voltando em todas as vezes que eu dei um sim e acabei me estabacando por causa do meu sim, que eu não sabia como dar um não. Outro erro muito didático pra mim é esse do período de descanso. A gente acha que tá acertando quando aceita uma agenda que embala 2 semanas de trabalho. Porque a gente vive na sociedade que encoraja a produtividade desenfreada. É melhor quem aguenta mais, é melhor quem consegue mais. E eu acho que eu comprei essa ideia durante um bom tempo, sabe? Principalmente vindo de uma vivência e de uma trajetória onde a gente tem que se provar e tem que fazer 3 vezes melhor do que um artista hétero pra garantir, pra explicar que aquele espaço é digno da gente, que a gente merece fazer aquilo. Então, a coisa mais revolucionária pra mim hoje em dia é falar, não sei, não posso, não consigo. Ou também ser visto no meio. Isso é outra coisa que tem feito uma diferença muito grande pra mim. Eu percebi que eu fui criando um engessamento de não me permitir ser visto se eu não estivesse fazendo nada de incrível e espetacular. Então, hoje, poder ser visto falando sobre qualquer coisa ou simplesmente conversando porque estou conversando é muito importante e tem um significado grande pra mim. Porque eu acredito que viver uma vida onde estão sempre esperando que eu esteja fazendo algo espetacular, se você acredita nessa ideia, sobra pouquíssimo espaço pro ordinário. E o ordinário é muito importante para que o espetacular nasça e aconteça. O ordinário é o Daniel, amiga, com cueca larga, de chinelo. Essa vivência que eu busco agora nos lugares onde eu consigo ter essa tranquilidade. O ordinário é o ócio criativo. É o tempo realmente pensando e processando. O ordinário, para mim, é o tempo com a família. A vida que realmente ninguém pode viver por mim, né? O tempo que eu preciso escolher ter esse tempo de qualidade. Mas mais do que isso, o ordinário que alimenta a minha carreira, eu volto direto na minha criança, no meu pré-adolescente. Aquela pessoa que estava enfurnada no computador, digerindo muita referência e se apaixonando pelas coisas e pensando, ei, eu quero fazer isso também, eu quero aparentar assim também, eu quero soar dessa forma também. Então, faz parte do meu ordinário ser fã, ser muito fã, ser admirador, olhar para as pessoas com admiração e com respeito, olhar para as pessoas como quem olha para um professor, para um mestre, é algo que eu sinto que continua somando na minha construção, sabe? Ter essa paixão mesmo pela criação e pela psique de outras pessoas, ver como artistas conseguem registrar suas experiências humanas de formas muito diferentes e encontrar um pouquinho de mim em cada uma delas. E agora quer falar na minha cara, que deu saudade, quer voltar do... Eu falei muito sobre o começo da canetada, né? Sobre como a drag me levou à composição, me levou ao papel, nesse sentido. E nessa hora, não é à toa que o álbum, o Proceder, né, o meu primeiro álbum, tem aquela cara, tem aquela pegada, porque a primeira glória, o primeiro lugar onde eu entendi, é aqui que eu vou me libertar, foi na rima, foi no rap, foi na construção de muitas barras, 16 barras, 32 barras. Eu cheguei assim no estúdio primeiro, com vontade de botar pra fora, né? Nada melhor do que a ferramenta do rap pra fazer isso. Então, eu vivo listando essas mulheres que, óbvio, eu tenho as minhas referências pop da vida, mas essas mulheres eu lembro de curtir elas muito com a minha mãe. E elas me empoderaram muito nesse lugar da mulher que não se contenta com a estética que é servida pra ela, com o estilo de vida que é mostrado pra ela. Então, eu sempre fiquei muito atraído por essas mulheres que rimam e que falam o que estão pensando,
como a Lauryn Hill, como a Erykah Badu, como a própria Nicki Minaj quando ela apareceu, quando eu comecei a curtir o rap do Brasil e descobri a Carol Conká, Flora Matos, essas mulheres, essas figuras femininas que traziam o rap como uma ferramenta forte e muito presente, elas me empoderaram nesse sentido, porque mostraram que existia um jeito de eu usar o rap dentro da estética e da história que eu estava tentando contar, né? Como uma bicha afeminada, era normal que eu não sentisse que o rap era lugar pra mim. Apesar de admirar muito de longe, gostar muito e consumir muito, era um território a ser explorado, a ser desbravado. Então eu vivo listando essas mulheres da rima porque elas acabaram fortalecendo a minha base criativa, assim. E eu sempre gostei muito de brincar com o masculino e o feminino e a mistura entre os dois. Eu vejo muita caricatura em ambos os universos. Eu acho que os homens também são muito caricatos. Então eu acredito que a minha grande experiência, o grande gostoso pra mim tá brincar com tudo isso, né? Da mesma forma que existe uma fluidez muito grande no estilo de música que eu gosto, na moda e no estilo não é diferente. Eu acabo que hoje eu entro numa loja e eu só vejo roupas. Orgulho pra mim tá se ressignificando. Eu achava que era uma coisa, mas agora eu tô entendendo que é algo que a gente tem que renovar todos os dias. Porque sempre vai haver um momento onde vão tentar cutucar o nosso orgulho e ver se ele ainda tá lá, e ver se ele resiste ao teste, e ver se ele ainda aguenta mais um pouquinho. Então sentir orgulho de quem eu sou, pra mim é um ato revolucionário, principalmente na condição na qual eu me encontro hoje, amadurecendo a minha interpretação da minha própria criação, chegando na minha vida como quem quer sentar no banco do motorista dessa vida. É sentir orgulho de quem eu sou, mesmo sem nada desse aparato e desse artifício. Eu entendi que o orgulho é quando eu conseguir falar de mim sem falar nada do que eu faço. Simplesmente falar de quem eu sou e de como eu me sinto. Eu sinto muito orgulho disso. E também sinto muito orgulho de ser meu amigo, de me abraçar, de estar ali por mim, de buscar conforto na minha própria inteligência, na minha própria capacidade de melhorar as coisas pra mim. O orgulho, ele, esse ano, vou dizer, tá batendo diferente, assim, por conta de todo esse processo de amadurecimento. É revolucionário sentir orgulho de absolutamente tudo que eu escolhi fazer. Orgulho do estilo de vida que eu levo. Orgulho do jeito que eu escolho me portar e ser visto no mundo. Orgulho das coisas que eu decido dividir com as pessoas. Orgulho de nunca ter voltado atrás na minha decisão de ser cada dia mais bicha. E tudo isso são as respostas e os abraços que eu dou na minha criança interior. O que eu tô vivendo hoje é o que eu prometi pra minha criança, que seria do nosso jeito e do jeito que a gente quer brincar e ser feliz. Eu considero a minha arte provocadora, sim. Acredito que ela provoca em muitos pontos. Mas acredito que antes de provocar as pessoas, ela acaba me provocando. É por isso que chega no mundo dessa forma. Eu não faço nada que não me tire do meu lugar. E eu adoro sair da minha zona de conforto. Eu adoro brincar com coisas diferentes. Eu não me contento com o que está acontecendo só agora. Eu já vivo pensando no que vai ser o próximo momento e o próximo estilo e a próxima era. Eu acho que eu tô sempre mirando no amadurecimento e na evolução. Então, eu posso dizer que ela tá provocando ainda. Inclusive, no exato momento, eu venho me provocando e vendo meio que testando os meus próprios limites, sabe? Assim, tipo, o que mais tem aí, Glória Groove? Eu amei esse tema do Met Gala. O dandismo, ele diz muito sobre os códigos de se portar na sociedade, né? Principalmente para as pessoas pretas. Na época onde ele se origina, a vestimenta ela permite o acesso a lugares onde a pessoa, de repente, não acessaria. Então, como que eu vou dizer que isso não se conecta com a minha vida? Uma vez que eu aceitei a elegância e a exuberância de ser quem eu sou, eu ganhei acesso aos lugares onde eu jamais achei que eu entraria. Mas mais do que isso, eu me conecto com o dandismo porque ele brinca também. Ele acaba mergindo esse limite, essa linha meio dura que a gente traça nessa visão meio binária entre masculino e feminino. Eu gosto como o dandismo dá uma embaralhada nisso. Já era uma coisa que eu queria muito fazer há muito tempo. E quando eu vi o Met Gala, eu falei, eu vou considerar um sinal. Eu vou considerar que é um sinal para eu
pra eu ir em frente com a minha ideia e representar o que eu tô sentindo. Acho que essa imagem me traz a força da maturidade que eu tô sentindo, mas mais do que nada que eu quero sentir. Talvez, dentre muitas coisas, Glória Groove também seja isso. Eu projetando o que eu quero sentir, o que eu quero fazer. E assim, levando todo mundo na minha narrativa e propondo mais uma brincadeira pro mundo. Quer brincar? Então vai curtir sua brisa pra lá. Eu quero alguém pra... Minhas possibilidades são muitas, né? Eu adoro essa sensação de muito tempo nas mãos, eu posso reescrever a minha história e me repaginar de tantas maneiras. Mas uma coisa que eu me vejo muito fazendo num futuro é ajudando outros artistas a se encontrarem. Eu adoraria poder, enfim, ser visto e ser recebido e ser entendido um dia como mentor de uma outra carreira e poder ajudar, tentar ajudar um artista com o conhecimento que eu venho acumulando nesses mais de 20 anos fazendo arte. Isso é uma coisa que eu me vejo muito fazendo. E conhecendo o mundo, cada vez mais e mais. Isso eu acho que é uma coisa que eu não vou perder nunca, a vontade de desbravar mais territórios e mais lugares. O nosso primeiro beijo. Sabe que construir show é uma experiência muito maluca. Porque tentar dar sentido a um setlist que viaja por tantas eras diferentes, por tantos momentos da minha carreira diferentes, é uma montanha russa de sensações. E cada vez eu tento fazer isso de um jeito diferente. Por exemplo, dentro desse último grande show pop que eu montei, que foi o show que eu apresentei no Rock in Rio, eu procurei fazer um show que celebrasse a carreira e que fosse passeando estilo a estilo, transitando assim. Quando que, por exemplo, para montar o show de Serenata, que é focado no estilo pagode, eu tento contar uma história com o show, começar de uma sensação, passar pelo momento onde a gente sobe um pouquinho, e aí tem um momento mais baile charme pra gente voltar a subir. Aí eu brinco através da curva, né, musical, mas acho que a música tá no centro de tudo. Primeiro eu analiso qual é o material musical que eu preciso expressar. E através dali eu começo a montar o que eu chamo a curva do show. Tem os shows que são completamente pra cima, começam aqui, ele vai esquentando, não para mais de esquentar. Tem os shows que começam em cima e ele dá uma barrigadinha e volta a esquentar aqui. Eu acho que eu sempre vou primeiro nessa sensação. Qual que é a experiência geral? Qual que é a montanha-russa que eu quero transmitir naquela 1 hora e meia? E a partir disso eu começo a encaixar repertório, conceito, transições que fazem sentido entre uma coisa e outra. Mas mais do que nunca, quando eu preciso montar um show, é a hora que eu volto para as minhas referências. Volto a assistir os DVDs da Beyoncé, volto a assistir os shows da Gaga, volto a consumir todas as coisas importantes que eu acho que me deram vontade de um dia fazer um show. E aí se eu identifico uma coisa, mínimo detalhe que eu falo, nossa, eu lembro que quando eu assistia isso com 12 anos eu surtava. Eu falo, tá aí, quero reproduzir isso do meu jeito, fazer algo assim parecido no meu show. Também, a construção do show também é sobre revisitar os primeiros sonhos, sabe? Cuidar da voz é meu grande ritual. Meu amuleto se tornou esse. E eu não cuido da minha voz há tanto tempo assim. Eu comecei a cuidar da voz de verdade, com uma cientista da voz, em 2022. Ali quando eu comecei a temporada do Música Boa. Que eu sentia muita necessidade de cuidar, porque eu vinha do final de semana cheio fazendo shows na era Lady Leste. E o programa era ao vivo na terça-feira. Então, é desde ali que eu cuido da minha voz bastante. E eu percebi que é uma coisa que faz eu me sentir pronto, preparado, assim. Poucas são as coisas que me tiram do eixo, quanto dia de show e eu sinto que a minha voz não tá aqui, ou não tá com todas as ferramentas que ela poderia estar. Então, cuidar da minha voz é uma peça-chave. E a espiritualidade, antes de pisar no palco, também é minha peça-chave. Eu sempre faço uma oração antes de pisar no palco. Eu sempre tento mandar as melhores energias para as pessoas que estão em cima do palco comigo, para que elas estejam tranquilas e vivendo uma experiência bonita e muito gostosa, porque a gente tem que aproveitar, né? Quando você não tá se divertindo, a gente não consegue se divertir também. Então, eu procuro preservar o meu espaço. Meu amuleto sou eu, nesse sentido. Eu acho que eu tô me protegendo e me blindando e me cuidando muito mais, considerando que a riqueza é a própria drag. Extra, logo, logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Uma emoção que eu adoraria aprender a performar melhor, e olha que eu acho que já vivi muito disso,
e acho que posso viver ainda mais, é a audácia. Audácia, gata, tipo, ousadia mesmo, sabe? Tirar uns filtros da frente, assim, apertar aquele famoso botão do F. Eu acho que eu tô sempre em busca disso, de conseguir não filtrar muito o meu instinto e o que eu tô sentindo, e em busca de cada vez mais honestidade. É isso. O que eu quero fazer daqui pra frente é tentar ser cada vez mais honesto comigo mesmo, com as minhas vontades, com os meus sentimentos, conseguir falar de mim, de como eu estou me sentindo, de como eu estou percebendo o mundo. Porque eu percebo que é através daí que eu crio um espelho e eu seguro ele de volta pra você se olhar também, e a gente meio que consegue compartilhar a mesma experiência. Uma das coisas mais bonitas da minha vida é ouvir alguém cantando pra mim uma letra que eu escrevi. Parece que naquele momento a gente tá meio que se curando junto, sabe? A pessoa tá cantando pra mim, então ela tá dizendo: eu também já estive aí, garota, eu sei como você tá se sentindo. Então é um dos níveis máximos de cura. E eu amo essa sensação, por isso que eu amo escrever as músicas e quanto mais honesto eu conseguir ser daqui pra frente, pra mim, melhor. Meu bandido tira minha paz, ou nunca mais. Eu não sou do tipo de voltar atrás. O lado Daniel CEO, que acho que as pessoas não conhecem, é quando eu tô dentro de uma reunião e alguém para a reunião, olha e fala: você é seu próprio marketing. Eu já ouvi isso mais de uma vez, por isso que eu trouxe isso aqui. Acho que eu não percebo o tanto que eu tomo posições diferentes ao pensar na minha própria carreira. Eu olho de dentro, eu olho de fora, eu olho um pouco mais aqui, eu olho de lá. Então acho que o lado Daniel CEO é essa imaginação que encontra com a ação, sabe assim? É o Daniel que tira as coisas do campo da imaginação e sucede, né? O tal do sucesso. Tirar da imaginação e suceder. Então o Daniel CEO que a galera não vê, talvez seja essa pessoa que tá dentro da mesa que tá dentro da sala de reunião, que tá ali se empenhando em destrinchar e passar pelas conversas difíceis para conseguir chegar aonde eu quero e aonde eu sonho. E o Daniel, homem da casa, que acho que as pessoas não imaginam e não veem, é o Daniel que é marido do Pedro, que é pai da Lola e do Nico, que é filho da Gina e que tem todas essas responsabilidades e cuidar de todas essas pessoas e garantir que tá todo mundo bem e vivendo bem e garantir que eu vou conseguir ter tempo de qualidade com todo mundo, mesmo com todos os shows e entrevistas e as coisas que eu tenho pra fazer. Acho que esse é o homem que tá por trás dessa grande diva e que é quem tá amparando a história. Eu falo que esse é o relacionamento mais conturbado, mas também gostoso da minha vida, entre essas duas peças. A diva também ampara o homem da casa, porque ela lembra ele de: ok, tá muito lindo, muita responsabilidade, muitas coisas sérias, mas eu quero dar meu close, eu quero dar uma brincada, eu quero viver o mundo um pouquinho. Vamos lá? Que eu te dei, só Deus sabe o que eu chorei, mas passou. Eu acho que a gente pode esperar ainda muita coisa. Eu não limito as minhas possibilidades nem um pouco. Eu morro de vontade de voltar a atuar como o ator que eu sempre fui. Eu morro de vontade de produzir músicas para outras pessoas. Sei lá, tanta coisa que eu ainda penso em fazer. É como se eu tivesse uma pastinha cheia de sonhos. A Glória Groove era um dos sonhos que eu tirei dessa pastinha. E ela acabou se tornando a minha vida toda. E aí depois eu olhei e falei: o que mais será que tinha guardado aqui? Eu acho que a Glória Groove hoje vive no imaginário popular das pessoas pela força da imaginação do meu CPF. Então, definitivamente ela tá marcada na história. De repente, não necessariamente pelo que eu fiz, mas pelo jeito que as pessoas receberam. Nunca vai mudar o fato de que eu estava lá sendo artista da infância de alguém, ou artista da adolescência de alguém, ou artista que canta a música que é a música do casal, sabe? Eu acho que é através dessas experiências onde eu me conecto com a vida da pessoa e crio aquela magia daquele momento, do tempo onde a gente esteve junto, é onde eu sei que Glória Groove não morre mais. Eu amo bandido, tira minha paz, ou nunca mais na minha vida. Meu sonho hoje é sentir que eu virei gente grande, sem abandonar a minha diversão e meu coração de criança. E meu sonho hoje, de fato,
é falar a verdade, sempre. Mesmo que seja do jeito mais enfeitado. Mas sempre a verdade. Me mostrar mais, muito mais. Eu acho que uma vez que eu conseguir deixar verem todos os pedacinhos, são mais chances da gente se identificar e se apaixonar. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca. Eu tô passando muito mais tempo no estúdio esse ano. E isso tá sendo muito gratificante pra mim. Redescobrindo todas as outras coisas que eu amo, sempre amei, voltei a amar. Então, o mundo pode esperar de Glória Groove ainda uma grande aventura dentro da indústria fonográfica. Eu não parei de brincar de boneca ainda. E quando eu era criança era super polêmico brincar de boneca, né? Porque era um brinquedo de menina, segundo o que falavam pra mim. E hoje eu brinco de boneca em larga escala, na frente do mundo todo. E é isso que faz as pessoas irem na minha onda. Então eu quero brincar mais de boneca. Preciso de mais um tempinho. Mãe, deixa eu brincar mais um pouquinho. Pra 2025 eu diria que vocês podem esperar amadurecimento. A busca por aonde ainda posso estar. É isso. Por enquanto, é isso. Chegando nos 30 anos e sentindo todas essas novas coisas, significa que eu posso, e que eu posso mais. E que eu consigo ainda mais do que eu imagino.